iniciativa do projeto Criar e Crescer Grupo Guerreiros da Paz, Reflexões Edificantes, baseado no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 6. Os instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término de longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensíveis? Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebolsos as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu interpelado e irritadiço. Com que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões,
o ignorante, representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é o meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e talvez, porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudarmos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amarmos o irmão que respira conosco, os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Neio Lúcio. Olá, irmãos! Dando prosseguimento ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, avançamos para o capítulo que trata sobre os instrumentos da perfeição. Quando nós somos postos no convívio de pessoas difíceis no mesmo núcleo familiar, ou aqueles que são postos junto a nós na encarnação, desafiando a nossa capacidade de tolerância, a nossa capacidade de suportar os defeitos, as dificuldades e as imperfeições alheias, devemos ter em mente aquilo que nos ensina Jesus, que estes são instrumentos perfeitos para a nossa transformação e para a nossa consequente evolução. O olhar direcionado para aqueles que exigem de nós um estado de compreensão e equilíbrio aparentemente impossível de nós alcançarmos, precisa ser visto com absoluta precisão e cuidado, a fim de não perdermos essa oportunidade divina. Certamente, Jesus não intenta que nós passemos por circunstâncias de constrangimento, de dor, de sofrimento, suportando as injúrias, as difamações, os maus tratos daqueles que vivem próximos a nós. Mas Jesus nos prepara nesta lição para que tenhamos um coração sereno, um coração leve, capaz de olhar com compaixão e indulgência para aqueles que não possuem o mesmo adiantamento que nós. E certamente essa lição não nos restringe apenas ao núcleo familiar consanguíneo, se estende para aqueles que estão próximos a nós e que gozam do mesmo sentimento, que gozam do mesmo status de família, mas que exigem de nós uma paciência extrema, uma capacidade de resiliência muito grande, a fim de nós suportarmos seus defeitos. Jesus não pede que nós nos escravizemos a essa busca pela transformação. Jesus pede
que nós entendamos o processo no qual estamos inseridos e aproveitemos com louvor, com esmero, a oportunidade de observar as imperfeições alheias sem nos conectarmos com a frequência de odiosidade, a frequência de cólera, de ira, de rivalidade. O olhar de compaixão para com aquele que erra mais que nós é o reflexo do desejo que nós temos para com os espíritos mais adiantados, para com Deus, diante das nossas faltas, diante dos nossos erros e das nossas fraquezas. É preciso que saibamos lidar com as imperfeições alheias com mais misericórdia. Devemos agir com austeridade, apresentando àqueles que se mostram indébitos ao convívio conosco, a despeito das suas vicissitudes, das suas mazelas morais. É preciso que sejamos austeros, prontos para lhes mostrar o caminho da luz, mas não apartando-os de nós, não refutando a sua existência, ou mesmo maldizendo a oportunidade da companhia conosco na jornada evolutiva. É preciso que saibamos olhar para aqueles que estão próximos, dando a estes a oportunidade da remissão e da redenção tantas e quantas vezes verdadeiramente queiram. Negar a evidência dos seus defeitos, ou mesmo nos acovardarmos a despeito do nosso desejo de transformação, não significa colaborar para o nosso crescimento, tampouco para o crescimento do outro. Nós precisamos apenas exercer compreensão, porque é o que nos pede Jesus: compreensão. Compreensão para percebermos que o outro não entende como nós entendemos, não pensa como nós pensamos, não age como nós agimos, não sente como nós sentimos. Precisamos conceber que nesta caminhada nós devemos agir conforme a nossa natureza e os outros vão agir conforme a natureza que possuem, mas devemos ter um coração pronto para o exercício do perdão. Se bem pensarmos, tantas vezes pedimos a Deus perdão pelos nossos erros, tantas vezes reclamamos a Deus a compaixão e a misericórdia para conosco. Deste mesmo modo, devemos agir com aqueles que estão próximos a nós, falhando, errando, caindo e tropeçando tantas vezes nessa escalada evolutiva. Por isso, meus irmãos, acolhamos o que nos propõe Jesus no exercício do perdão, para estarmos sempre crescendo, evoluindo, nos transformando, preparados para cada vez renascermos melhores em nossos princípios, em nossos valores. Tá bom? Muita paz a todos vocês, muita luz, que Deus nos proteja a todos.